É muito bom estar aqui com você para a gente poder juntos pensar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, sobre os exemplos que Jesus nos deixou, não é verdade? Se você participou da live anterior que eu ministrei, nós falamos sobre exemplo de honra, né? Mostrando como que a honra é importante para a nossa vida, como que a honra está ligada à ofensa, não é? E se você não viu, recomendo que veja, você vai ser edificado. E hoje, pegando o exemplo de Jesus como referência para a nossa vida, aliás, não sei se você já ouviu, mas o propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida, né, para a vida da humanidade, é ter uma grande família de filhos e filhas semelhantes a Jesus. Sendo este o propósito de Deus para você e para mim, quem que deve ser o nosso grande exemplo? Jesus, não é verdade? Visto que o desejo do Pai é que nós sejamos cada vez mais parecidos com Ele, então Ele é o nosso exemplo. E pensando no exemplo de Jesus, eu quero falar um pouquinho com você sobre esse exemplo de relacionamento. E aí talvez você esteja se pensando assim, mas Jesus, a Bíblia não fala que ele foi casado. Como é que nós vamos falar de relacionamento? A Bíblia não mostra como muito sobre o relacionamento dele com José, com o pai dele, ou dele com a mãe dele, Maria. Não, realmente o objetivo aqui da nossa reflexão é falar sobre o relacionamento de Jesus com o Pai eterno, com o Pai, o Senhor Deus, que é o seu Pai também, que é o nosso Pai por intermédio dele. E é interessante, eu estava refletindo e várias vezes esse pensamento me vem à mente, que Jesus, ele fez tudo o que fez até ser crucificado, ressuscitado dentre os mortos e trazido sobre nós o Espírito Santo. Tudo que ele fez nesse período de 3 anos de ministério, ele fez para nos ensinar. Ele fez para nos mostrar como deveríamos agir. Então, uma das coisas que nós vemos Jesus fazer com muito zelo, com muito afinco, como uma grande prioridade da vida dele é orar. Orar no sentido bem específico, bem literal mesmo, de tirar um tempo específico para orar. Aliás, eu já quero aproveitar, antes da gente ler o texto bíblico que eu separei, queria te convidar a fazer uma reflexão comigo aqui. Qual é o tempo que você dedica em oração? E aí, antes que você me responda, John, eu oro o dia todo. Eu estou indo para o trabalho, eu estou orando. Eu estou lavando uma louça, eu estou orando. Eu estou preparando aqui alguma coisa, estou orando. Enquanto eu faço isso, estou orando. Enquanto eu faço aquilo, estou orando. Isso é joia, muito bom. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de relacionamento. Eu estou falando de exclusividade. Qual que é o tempo exclusivo do Senhor na sua vida? Vamos fazer uma comparação com o relacionamento entre duas pessoas. Você e seu cônjuge, você e seu amigo, você e seu pai ou sua mãe, você e alguém, né? Você e seu filho ou filha. Se você estiver sempre fazendo alguma coisa na hora que estiver se relacionando com essa pessoa, concorda comigo que seu relacionamento vai ser um relacionamento empobrecido? Porque você não vai estar dando 100% da sua atenção para aquela pessoa, você não vai conseguir perceber as necessidades dela, ou você não vai conseguir demonstrar as suas necessidades da melhor maneira. Como é que você vai fazer para só conversar com alguém? Seu melhor amigo, sua melhor amiga é uma pessoa que você só está fazendo outra coisa quando você está com ela. Você nunca está com ela conversando. Você nunca tira um tempo para ela, para estar junto. Pensa num casamento também, não é bom um casamento onde o marido e a esposa sempre estão fazendo alguma coisa quando estão juntos, né? Aliás, uma das coisas que a gente vê muito é cada um com seu celular, cada um no canto, mas estamos juntos. Não tá. Não
Não tem problema em algum momento estar cada um com o seu celular, não é isso que eu estou dizendo. Mas se isso é o seu entendimento de relacionamento, eu te convido a refletir novamente. Porque relacionamento tem que ser mais do que isso. E Jesus, ele trouxe para nós alguns exemplos muito interessantes. E eu gostaria de te convidar, né? Te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos. Deixa eu abrir a minha aqui também. No livro de Marcos, capítulo 1, versículo 21 até o 35. O Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 21 ao versículo 35. Nesse trecho de Marcos 1, a gente pode ver um pouquinho sobre o dia de Jesus, um dos dias de Jesus, né? Olha o que está escrito. Eles foram para Cafarnaum, e assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque eles ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Justamente naquela hora, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." "Cale-se e saia dele", repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: "O que é isso? Um novo ensino e com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem." As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Quando a gente olha um dia de Jesus, onde ele começou o dia, né, pela manhã, logo no início do sábado, logo que chegou o sábado, já foi para a sinagoga, passou o dia todo lá, expulsou demônios, curou, ensinou, saiu de lá, foi para a casa de Pedro e André, né, curou a sogra de Pedro, depois saiu de lá e foi, como é que é? Cadê? Saiu a sogra de Pedro, beleza. Então, ao anoitecer, depois do pôr do sol, aí você pensa assim, poxa, passou o dia todo, o cara não parou, né? Agora ele vai descansar um pouquinho. Então, ao anoitecer, depois do pôr do sol, no versículo 32, o povo levou a Jesus todos os doentes endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. Então você imagina que tinha pouca gente lá, né? Claro que não. Juntou uma galera lá para Jesus curar, para Jesus expulsar demônios, e assim ele fez. Quando acabou aí, resolvido, pronto, mais um dia fechado, trabalhei hoje demais, fiz muitas coisas, muitas atividades, estou cansadão. E aí de madrugada, o que Jesus foi fazer? Hoje, Jesus poderia talvez falar assim, hoje não rolou para orar não, mas olha só, eu fiz tudo para o reino de Deus hoje, o dia inteiro. Olha como se eu já fui na sinagoga. Lá na sinagoga certamente eu orei, né? Certamente a gente ora na sinagoga, ou no templo, como a gente fala hoje, né? Sinagoga seria o templo dos judeus. Então hoje quando eu vou ao culto, como a gente costuma falar, eu oro, eu falo com Deus. Então, beleza, domingo eu já oro na igreja, né? Ou sábado eu tenho uma reunião lá do MAG, eu já orei, pronto, tá fechado aqui a minha obrigação. Mas Jesus, depois de tudo isso, pode ter certeza que ele estava cansado, porque ele era um homem, ser humano.
no corpo humano como o seu e como o meu, com dores, com dificuldades, com limitações físicas. Ele foi de madrugada, quando ainda estava escuro, levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. E na palavra de Deus, nós temos vários exemplos que mostram como que Jesus dava importância para a oração. Aí você vai falar assim comigo: ô John, não estou entendendo mais nada. O título dessa live é Exemplo de Relacionamento. E você vem falar de oração comigo. Pois é. E se eu te contar que o relacionamento com o nosso Pai se dá por meio da oração e da leitura e meditação da palavra? O nosso relacionamento com Deus se dá por meio do nosso bate-papo com o Pai, da nossa conversa com Deus. Talvez, né, a gente, por causa da cultura, dos ensinos, de quando a gente é criança, a gente vê, a gente às vezes aprende que oração é simplesmente usar palavras bonitas para se referir a um ser superior que nós chamamos de Deus. Ora, podemos usar palavras bonitas sim, mas sabe o que é mais importante? Sinceridade. Falar o que de fato está no nosso coração. Aliás, não faz nem sentido você orar por orar, escondendo de Deus ou tentando esconder de Deus aquilo que está no seu coração, sendo que você sabe que Ele sabe, mas Ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir porque Ele quer se relacionar com você. Às vezes a gente tem um amigo ou uma pessoa, né? Eu vou dar o meu exemplo, cônjuge, que a gente vê que não tá tudo bem, tá com uma expressão facial que não tá legal, mas a gente não quer ouvir, a gente quer entender por quê. Talvez a gente até saiba, o problema é que ela já tinha me falado antes, então aconteceu alguma coisa em relação a isso, deve ser isso, isso e isso, mas eu quero ouvir, eu já tenho certeza que é aquilo, mas eu quero ouvir. E quando a gente conversa, quando a gente fala, a gente estreita esse vínculo. A gente estreita o vínculo. Por que a gente não faz isso com o Senhor? Qual é o momento que eu me retiro da presença das pessoas, que eu me retiro para estar em comunhão, em oração, na leitura da palavra e na meditação da palavra? E é importante a gente entender, e isso é muito importante, coisa que falamos e repetimos, e você já ouviu da minha boca, do Jean, do Horácio, do pastor Marcinho também, do Léo, todos os pastores, todos aqueles que já pregaram ou pregam na comunidade, falam isso porque não é a gente que está inventando, é o que está na palavra de Deus. Nós precisamos, em primeiro lugar, nos relacionarmos com Deus. E aí você e eu, às vezes, ficamos todos preocupados, todos alvoroçados, e por que está dando essa dificuldade, e a gente começa a se estressar com algo que deveria estar dando certo, porque a gente fez, entre aspas, tudo certo, mas não está. Por quê? Porque a minha prioridade talvez não seja a correta. Porque o que é prioridade, se não aquilo que eu faço, né? Eu dou valor àquilo que eu faço. Eu posso entender, e você também, eu acredito que entenda dessa maneira, que a oração é algo muito importante. A oração é importante. Se você lê a palavra de Deus, se você vê os exemplos de Jesus, dos apóstolos e dos profetas e dos exemplos que a Bíblia nos traz, não tem como a gente não entender que a oração é importante, sim. Agora, entre a gente entender que ela é importante e ela ser prioridade na nossa vida, tem uma diferença. A prioridade é aquilo que eu faço. Aquilo que tem valor para mim é aquilo que eu faço. Então, se eu acho importante, mas não faço, ora, não é prioridade para mim. E muitas vezes a gente não percebe o impacto que isso traz na vida do cristão. Porque, gente, vamos entender que nós estamos conversando com pessoas que creem em Deus e querem obedecer a sua palavra. Certo? Por quê? Se você não crê em Deus, se você ainda não entende a necessidade disso, tudo bem. Aí você precisa conhecer a Jesus primeiro.
Você precisa conhecer quem Ele é. Você precisa receber dele um novo coração. Mas se você entende que já teve uma experiência com Ele, que já recebeu dele uma nova vida, ora, então cabe a nós agora, com o novo coração que temos, buscá-lo incessantemente. E devemos orar enquanto estamos lavando a louça, enquanto estamos no trajeto para o trabalho, enquanto estamos aguardando alguma coisa. Claro, devemos sim. Mas e o relacionamento exclusivo do Senhor? Aquele que a gente vai ficar somente com Ele. Aquele relacionamento, aquele momento em que é você e Deus, onde você pode rasgar o seu coração, rasgar a sua alma, falar tudo que está dentro de si e receber dele o refrigério, receber dele a palavra, né? Então é interessante sim sempre estarmos em oração e com a leitura da palavra juntos, porque nós guardamos a palavra do Senhor no coração para não pecar contra Ele. O que eu convido você a fazer é olhar para Jesus. Jesus, sendo Deus, não precisava fazer como Ele fazia. Ele não precisava se retirar para orar. Ele estava já conectado 100% com o Pai. Ele poderia só em pensamento, o tempo todo, estar lá falando com o Pai. E aí expulso o demônio aqui, e aqui eu e o Pai aqui. Ele é Deus poderoso, poderia fazer qualquer coisa, mas o que ele fez? Ele falou assim, não, o John é um ser humano limitado, ele não é Deus. Então eu vou fazer do jeito que ele tem que fazer. Eu vou fazer do jeito que você tem que fazer, Jesus falou. Eu estou supondo aqui. Por quê? Ele quis dar o exemplo de como nós devemos agir, como nós devemos fazer. Se Jesus nos ensinou, nos mostrou como fazer, devemos então seguir ao seu exemplo, seguir a maneira como ele fazia. Então precisamos sim tirar tempo de qualidade com o Senhor, tempo que nós possamos então falar, ouvir, receber dele. E uma coisa que eu acho muito interessante, na minha experiência não tão grande quanto a sua, talvez, mas o que eu acho muito legal é anotar. Eu já orei escrevendo, eu já orei colocando alguns tópicos de oração, que eu acho importante. Hoje eu tenho usado mais os tópicos de oração, mas a gente escreve. Isso não só nos guia, né, nos leva a lembrar daquilo que nós temos que falar, daquilo que nós temos que conversar, muitas vezes confessar também ao Senhor, mas a gente volta depois no passado, eu falei aquela oração, 1900 borrachinha, eu falei isso com o Senhor. Nossa, Senhor, obrigado porque o Senhor respondeu a minha oração. Porque a gente esquece também, né? A gente se acostuma muito com o cotidiano e com as coisas, e é bom a gente lembrar que tudo vem dele. A gente sabe, mas quando você olha uma oração que você colocou no altar do Senhor e ele trouxe a resposta, é muito bom. Mesmo que essa resposta seja não. Não sei se você já passou por isso, mas há pedidos, vamos colocar assim, que pedido inclusive é uma parte da oração somente, não é toda a oração pedido, pelo amor de Deus. Não existe relacionamento só com pedidos, isso é exploração, isso é qualquer coisa menos relacionamento de amizade, de intimidade. O pedido faz parte. Mas você pegar um pedido do passado e olhar e falar assim, nossa, o Senhor me livrou do que eu queria. Porque hoje eu consigo perceber que o que eu pedi nessa época do passado não era o melhor. Mas o Senhor já sabia disso e, portanto, Ele te deu um não maravilhoso. E por que o não de Deus é maravilhoso? Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E nem sempre a gente vai entender o motivo do não. Não estou falando que você vai anotar e quer dizer que você vai entender, não. Não sei. Talvez você entenda. Tem respostas de oração que eu não entendi até hoje. E talvez eu nunca entenda. Talvez quando eu chegar na glória eu pergunte para o Senhor. Eu falei, ei, Jesus, me explica aí. O que pegou aí? Que eu pedi aquilo ali? Estava dentro da palavra, não fiz nada de errado. O que é? Talvez Ele me explique, né? Mas a questão toda é que, independente de eu entender ou não, eu decidi obedecer. Independente
da resposta de Deus, eu creio, por causa da palavra de Deus, que o que Ele tem para mim é bom, é perfeito e agradável. E nem sempre a gente entende, mas está tudo bem. Assim como se você tem filhos pequenos, né? E seu filho pequeno te pede algo que vai levá-lo a se machucar, a ferir, ou talvez até colocar a vida dele em risco, você não vai dar esse presente para ele, que você sabe que isso não é um presente, não é? Isso é uma maldição, é algo terrível. E essa criança ela pode ficar extremamente chateada, triste, porque ela não consegue entender o motivo dessa negativa. Mas você, como pai, como mãe, sabe. E por causa do seu amor para com o seu filho ou para com sua filha, você fala não. E nós também recebemos não do nosso pai, muitas vezes. Principalmente quando não oramos de acordo com a vontade dele. Porque a vontade dele é que é boa, perfeita e agradável, não a nossa. Não é verdade? E para a gente encerrar, eu tenho aqui alguns exemplos de momentos em que a palavra explicitou que Jesus estava em oração, se retirando para orar, ou mostrando e ensinando por meio da oração também. Um que me chama muita atenção é quando Jesus orou antes de escolher os 12 apóstolos. Deixa eu ver se está aqui na minha lista. Cadê? Isso, está em Lucas 6, versículo 12. Antes de Jesus escolher os 12 apóstolos, olha o que está escrito no versículo 12 de Lucas 6. Ele, Jesus, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Jesus, ele já sabia, ele já era Deus, ele já tinha toda a capacitação vinda do alto. Mas ele retirava-se, ele ia ao deserto, entenda deserto aí, não estou falando de deserto, igual o pessoal costuma falar, né, de luta, de dificuldade, não. É deserto mesmo, ele morava numa área desértica e foi para um local isolado no deserto, então ninguém fica dando sopa em deserto assim, né? Então é um lugar que ele tinha, que ele estava só, que depois ele poderia ficar só. Talvez um bom lugar para você ou para mim seja o quarto onde nós dormimos. Não, talvez o quarto não seja um bom lugar, mas talvez tenha um escritório, talvez tenha um local. O local que for possível você estar a sós com Deus, a sós com o Pai. Isso é algo que eu acho fantástico. E Jesus fazia isso com tanta frequência. Jesus, antes de alimentar uma multidão de 5.000 homens, né, fora mulheres e crianças, o que ele fez? Ele orou dando graças. Ele poderia simplesmente pegar os pães e falar, multiplicado seja. Ele poderia simplesmente pegar o pão e começar a distribuir e o milagre aconteceria, claro que aconteceria. Ele orou antes. Ele orou antes, dando graças a Deus por causa da provisão, pelo que Deus tem feito. E aí você pensa assim, beleza, agora todo mundo já está alimentado. O que Jesus fez depois? Está lá em Mateus 14, 23. E despedida a multidão, então depois que alimentou os 5.000 lá, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali, só. Olha, o que eu gostaria, né, que você entendesse de tudo isso que eu estou falando vamos tirar um tempo a sós com o Pai. E eu sei que hábitos são formados e desfazer hábitos também é difícil, tanto quanto formar hábitos. Minha sugestão para você se você é uma pessoa de agenda, seja ela no celular, no computador ou de papel, anote na sua agenda. Determine um horário que você vai ter uma reunião. E essa reunião você não vai poder marcar mais nada, porque já tem uma reunião. E no horário dessa reunião, vá a um local onde você tenha privacidade, onde você esteja só com o Senhor. Ore, converse com Ele. Gente, oração é só conversa. É o momento de você colocar no altar do Senhor aquilo que você tem para falar, aquilo que você tem para pedir também como orientação. Também orar pelos outros, orar por si, orar
pelo reino de Deus aqui na terra, exaltar o nome do Senhor com louvores, com um momento de adoração. E louvores eu falo, fala mesmo, não estou falando só de cantar, não. Louvar a Deus pelo que Ele tem feito, louvar a Deus por aquilo que Ele é, pelos seus atributos. Pedir perdão, confessar aquilo que tem te afastado dos caminhos dEle, ou que tem te afastado deste momento, né, de intimidade com Ele. O Senhor quer estar em relacionamento profundo comigo e com você. Só que Ele é um cavalheiro, Ele não nos obriga. O que está na palavra? Jesus falando, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu cearei com ele e ele comigo. Então, nós somos os responsáveis hoje pelo ótimo ou péssimo relacionamento com Deus. Não é Ele, porque Ele já está disponível para estar em comunhão com você. O Senhor quer, Ele quer, mas muitas vezes Ele não pode por causa do respeito que Ele tem por mim e por você. Assim como Jesus, quando foi à sua terra natal, Ele não pôde fazer milagres, exceto um ou outro. Ele quis, mas Ele não pôde. Por quê? Porque Ele não recebeu honra, porque Ele não foi honrado. Pelo contrário, Ele foi desonrado, né? Se você assistir a live anterior, você vai ver e lembrar dessa passagem. Mas o Senhor, Ele quer sim se relacionar comigo e com você. Cabe a mim e a você buscarmos priorizar aquilo que nós dizemos que é importante. E eu creio que, a partir desta organização da nossa prioridade, colocando em primeiro lugar nosso relacionamento com Deus, a gente vai colher frutos disso também. Não gostaria que esse fosse a sua motivação. Mas se for também, tudo bem, vale a pena. Converse com Ele, esteja com Ele, dia após dia. E você vai sim ver a diferença na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Sabe o que é importante para mim? Que você experimente mais e mais o Senhor. Que é o que eu tenho buscado também, é o que eu quero para a minha vida também. E assim eu desejo para você, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que esse meio de semana seja cheio da presença dEle. E, se Deus quiser, até a próxima.